os filtros que estão dentro dos pós, das maquiagens, eles são suficientes para proteger. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. Eu sou Nádia Bento, eu sou Head das FCS e da Analítica e vou acompanhá-los em mais uma entrevista no dia de hoje. E o convidado é o querido Dr. Sérgio Chalca, que é médico, dermatologista, cientista e especialista em fotoproteção. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar essa entrevista aqui conosco. Olá, Nádia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite da FC Cosmetic, da ABC, e para mim falar sobre fotoproteção é um enorme prazer, então eu espero contribuir com a nossa conversa. Com certeza. Doutor Sérgio, eu tenho diversas perguntas aqui, então vou explorar bastante o seu conhecimento. E a primeira pergunta é, a gente sabe hoje que os cânceres de pele, ele representam cerca de 1/3 de todos os cânceres existentes, então é um número muito expressivo. E a gente vê muito raios UVA, raios UVB. Existe protetor solar específico para cada tipo ou não? Os protetores solares que nós encontramos em supermercados e farmácias nos protegem contra todos esses raios? Do ponto de vista regulatório, todo protetor solar ele tem que ter uma proteção UVB, que está dimensionada pelo valor do FPS que está no rótulo, e tem que ter uma proteção UVA, que tem que ser 1/3 da proteção UVE como mínimo, que também está regulamentada pela Anvisa e que está inerente ao protetor solar. Então, todos os protetores solares do mercado, eles têm proteção UVB, medida pelo FPS, e tem proteção UVA, que muitas vezes não está declarada no rótulo, mas tem que ter 1/3 obrigatório. Então, do ponto de vista regulatório, todos eles estão na mesma página. Mas, do ponto de vista médico e do ponto de vista também de marketing, você tem casinhas diferentes para o protetor solar. A depender do tipo de pele da pessoa, a depender do tipo de exposição que ela tem ao sol, se ela tem alguma doença específica ou não, se ela é um paciente que tem histórico de câncer de pele, se tem manchas, se é uma criança. Então, todas essas características fazem com que a gente tenha diferentes protetores solares. Todos eles, claro, entregando proteção UVB e UVA. Perfeito. Falando aí do fator de proteção solar, nós encontramos aí fator 30, 60, 100. O que muda em cada um desses? Como saber qual que é o mais indicado para o tipo de pele ou para o tipo de exposição que vai ter? E aí uma última pergunta, né? Mito ou verdade? Os fatores acima de 60, eles realmente têm uma proteção maior ou não? Bom, assim, é difícil você definir um exato valor para cada situação, porque, por exemplo, eu posso precisar de um fator 30 numa determinada situação, e se eu estou muito exposto ao sol, eu posso eu mesmo precisar de um fator 60, ou até mais, um fator 70, 90. Então, você tem que combinar a escolha do FPS pelo tipo de pele da pessoa, pelo tipo de exposição que ela tem, tá certo? Então, pessoas de pele clara pedem FPS maiores, pessoas de pele mais morena FPS menores. A gente, como entidade científica, o Consenso Brasileiro de Fotoproteção recomenda FPS mínimo de 30. Não que não possa ter protetores abaixo de 30, a gente sabe que tem. Mas em termos de saúde pública, a gente entende que o 30 é o mínimo ideal. Mas, se eu tenho uma pele muito clara, eu posso precisar de uns 60, 70. Outra questão, como eu falei, exposição. Eu tenho uma exposição importante, é um verão, eu vou passar muitas horas no sol numa praia ou numa piscina. Preciso de um FPS mais alto. É inverno, eu não vou ter uma exposição tão importante, então eu posso trabalhar com FPS um pouco menor. Eu tenho uma doença específica, eu tenho histórico de câncer de pele. Certamente eu já começo de 50 para cima, né? Então, esse tipo de escolha tem que avaliar esse pacote de condições. Então, como regra, FPS mínimo 30, o FPS máximo é aquela que a condição pressupõe. E aí eu já entro na segunda parte da sua pergunta, né? Não, isso é mito mesmo. O FPS, a proteção cresce na medida que o valor do FPS cresce. Esse mito veio da década de 90 do século passado,
Quando se falava, um FPS 60 protege 98,33% da radiação, então eu não preciso de um FPS 60, o FPS 30 protege 96%, a diferença é muito pequena. Isso é um truque matemático, porque o que importa não é o que o produto absorve, o que importa é o que o produto passa para a pele. Então, um produto 60 deixa passar metade da radiação do que um produto 30. Então, faz essa diferença sim. Não tem esse teto como a gente ouviu falar no passado. Perfeito. Possamos sempre seguir a ciência, né? E, doutor, tipos de pele. Então, a gente tem hoje uma pele oleosa, pele negra, pele albina. Existem produtos específicos para cada tipo de pele? Sem dúvida. Bom, o albinismo é uma doença, então ele vai precisar ser tratado de uma forma muito específica, né, com o máximo de proteção possível. Os tipos de pele, a pele clara, ela depende mais da proteção UVB, ela sofre mais com UVB. Então, o UVB é medido por FPS, então a pele mais clara precisa de um FPS maior. A pele morena não precisa de FPS tão altos, ela pode trabalhar, na medida que vai sendo pele morena para negra, com FPS, por exemplo, próximo de 30. Mas, em contrapartida, a pele mais morena ela sofre mais com o ultravioleta A, especialmente em termos de manchas, que a pele morena tem mais tendência a fazer. Então, a pele tem, quem precisa mais de proteção UVA, a proteção, na verdade, UVA, ela é uniforme. Para o paciente de pele clara, para o usuário de pele clara, ele vai trabalhar com FPS maior e 1/3 de proteção. O paciente de pele morena, ele pode trabalhar com FPS menores, mas continua tendo o mesmo nível de proteção UVA alto. Então, isso que é o ideal. Ou seja, de novo, aquele conceito, que é um conceito que está, inclusive nossas publicações têm falado isso, da personalização, né? Cada tipo de pele, cada condição pode requerer protetores diferentes. Perfeito. E agora aqui, uma pergunta que eu acredito que em todo momento você é questionado sobre ela. Protetor solar e exposição ao sol para vitamina D. São amigos, são inimigos? São parceiros, eu diria isso. Eu acho que não são inimigos. A produção de vitamina D é essencial para o organismo, principalmente para a questão do cálcio e da calcificação de ossos, né? A gente sabe que um pouquinho de UVB é suficiente para produzir vitamina D, bem menos do que o UVB que causa o eritema, queimadura solar, né? E, portanto, a gente precisa deixar um pouco de UVB passar pela pele. O que acontece, de fato, é que os estudos mostram que os protetores solares utilizados da forma que a gente utiliza, e a gente utiliza de uma forma errada, porque a gente aplica pouco protetor solar em quantidade, né? A gente aplica bem menos do que aqueles 2 miligramas por centímetro quadrado, que é o recomendado. Esse fato acaba deixando passar quantidade suficiente de radiação UVB para produzir vitamina D. Então, quando a gente fala de um país, e isso é importante a gente não importar conceitos de Europa e Estados Unidos, que tem um nível de insolação muito menor do que o nosso. A gente precisa criar nosso próprio conceito brasileiro. Por isso que a gente criou o Consenso Brasileiro de Fotoproteção. Nós vivemos num país que é um dos países de maior insolação no mundo. É muito mais relevante a gente usar protetor solar e monitorar a vitamina D para quem tem um potencial de deficiência de vitamina D do que deixar essas pessoas tomando sol e tendo câncer de pele lá na frente. Então, são parceiros. Você consegue proteger do câncer de pele e deixar a vitamina D ser produzida se você fizer uso consciente do protetor. Perfeito. E pensando um pouco nesse momento que vivemos hoje, muitos de nós já trabalhamos dentro do escritório, luz, tela de computador, tela de celular. Essa exposição, esse tipo de luz, ela prejudica a pele? Ela pode causar algum câncer, manchas na pele? Essa é uma primeira pergunta e a sequência dela. O uso de protetor solar previne, ajudaria na prevenção da nossa exposição a esse tipo de luz? Esse é um assunto que me é muito querido, porque eu fui o primeiro no Brasil a falar do efeito da luz visível na pele, isso já fazem 12 anos. A luz visível,
E aí eu estou falando de luz visível do sol, a fração visível da radiação solar, ela claramente determina a pigmentação da pele. Tanto a pigmentação que as pessoas podem gostar, o bronzeado, tem um pedaço de luz visível nesse bronzeado, quanto aquela que a gente não quer, que são as manchas. Então isso está muito bem estabelecido na literatura. Também está bem estabelecido que a luz visível também gera estresse oxidativo. Então ela também tem uma participação no processo de envelhecimento da pele. Agora, transportar a informação que a gente tem da luz visível do Sol, que é mais de 300 vezes potente do que a luz visível da tela, é um ponto que ainda não está claro na literatura. É uma questão de potência, né? Como eu falei para vocês, é 300 vezes mais potente a luz visível do Sol do que de uma tela de computador. No meio do caminho tem as lâmpadas, né? Essas sim podem ter uma participação um pouco maior. Em termos de tela, eu acho que ainda não está bem caracterizado esse efeito. Certamente o protetor protege dela, tá certo? Especialmente os protetores com cor. Quem protege da luz visível é a cor. Então, um protetor solar em cor, ele tem uma proteção contra a luz visível do sol, por isso que a gente prescreve muito para pacientes com manchas, com melasma, e também protegeria da luz visível das telas. Perfeito. E aí, dentro da indústria cosmética, é muito habitual, nós encontramos hoje bases, pós com filtro de proteção solar. Aí a pergunta é, a proteção, esse filtro que está dentro desses produtos cosméticos, eles são complementares ou suficientes para proteger a pele? Os filtros que estão dentro dos pós, das maquiagens, eles são suficientes para proteger, principalmente porque muitos deles carregam dióxido de titânio, então eles já têm uma proteção razoável. O problema é que a espalhabilidade, por exemplo, de um pó de maquiagem talvez não seja a adequada para uma proteção solar completa. Então, a pergunta que você me fez é se só a aplicação, por exemplo, de um pó compacto é suficiente na proteção solar, seria se a pessoa aplicasse numa quantidade razoável, o que ela provavelmente não vai fazer, porque vai ficar com aspecto estético, cosmético desagradável, né? Então, a nossa recomendação médica normalmente é complementar, ou na verdade, por baixo, né, passar um protetor solar e depois complementar, né, com um pó compacto. As bases líquidas, aquelas que têm fotoproteção, essas são mais fáceis de resolver, porque essas conseguem dar uma espalhabilidade boa. Perfeito. Bom, até para a gente isso é uma grande dica. Mais uma pergunta, doutor Sérgio. A gente sabe hoje que anualmente cerca de 180 mil brasileiros são diagnosticados com alguma doença na pele. E a gente vê muita propaganda da indústria muito próximo do período de verão. A gente sabe que tem uma maior incidência solar. Mas a pergunta é, para que a gente possa diminuir ou conscientizar, o que falta? Falta a indústria apoiar nessa conscientização? Faltam campanhas públicas? Na tua visão médica, qual que poderia ser um caminho? Essa é uma questão, em termos de saúde pública, muito importante, Nádia. Como você começou no começo falando, 1/3 dos cânceres de pele são... 1/3 do câncer do corpo humano são de pele. E esse número que você deu, 180 mil, eu acho que é 1/10 do que o número real, porque não é notificação compulsória, ou seja, tem muitos pacientes que não estão nessa estatística. E apesar do desenvolvimento dos protetores solares e do crescimento, da qualificação deles que acontece ano após ano, ainda assim esses números não baixam se comparar o número de 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, acho que falta campanhas de saúde pública para informar adequadamente. A sociedade faz, mas eu acho que a gente precisa intensificar isso. Acho que falta um conceito de proteção solar anualizada, né? Porque proteção solar no verão até faz sentido para o Sudeste e Sul. Se você pensar no Nordeste do Brasil, é só o ano todo. Não tem diferença entre julho e janeiro. Então, essa questão de proteção solar ser um assunto que aparece, sei lá, em outubro, novembro, né, com as campanhas, e que depois vai morrer em fevereiro, março, para o Brasil não funciona. A gente precisa ter uma educação em fotoproteção que seja anualizada, especialmente naquelas profissões que estão mais fora, né, na rua, vendedores,
o pessoal de trabalhador rural, etc. Tentando olhar um pouquinho agora o lado do consumidor também, né? Quando chegamos em farmácias ou supermercados e tem aquela variedade de protetor solar, né? A gente tem por hábito, muitas vezes, consultar algumas informações de rótulo. Hoje, esses rótulos, eles são claros, de uma visão médica, eles são objetivos, né? A pessoa consegue identificar o produto que melhor vai atender a necessidade dela pela embalagem, ou ainda tem um caminho aí para a indústria aprimorar e melhorar nesse sentido? Essa é uma pergunta muito boa. A gente fez uma pesquisa com Datafolha, Sociedade Brasileira de Dermatologia, uns 2 anos atrás, e perguntou para os entrevistados, 2.000 entrevistados, qual que era o que fazer eles escolherem determinado protetor solar, qual a informação que era relevante para eles, olhando uma prateleira de farmácia, escolher aquele protetor solar. O primeiro ponto é o FPS. Então, o FPS é muito sedimentar, né? A pessoa já vai e olha naquele número, eu gosto de usar o 30, eu gosto de usar o 50, eu já vou naquele bloco de protetores solares. O segundo item é tipo de pele, né? Pele sensível, pele clara, pele oleosa, pele seca, que também norteia essa escolha. O terceiro ponto é a questão de uma recomendação médica, caso seja factível, né? Ou seja, o meu médico recomendou tal marca, tal produto. Aí depois vem as questões relativas a preço, kit promocional, etc, etc, etc. Mas é importante dizer, então, que nós temos lacunas nessa informação que eu acho que são interessantes do ponto de vista médico, consumidor, e também do outro lado do marketing. São formas de você atrair o consumidor para a compra que escapem um pouco desse padrão, né, desse standard de informação. Então, acho que tem coisas para melhorar. De novo, coisas para melhorar do ponto de vista de educação de saúde e também do ponto de vista de marketing. Perfeito. E vamos já para a nossa última pergunta. Pensando em uma visão médica, consultor, enfim, com toda a sua experiência. Então, olhando um pouquinho dos produtos que nós temos hoje em prateleira, aquele sonho, poxa, se existisse um protetor solar, um produto assim, ou que tivesse isso. Eu sei que esse é um trabalho de consultoria, não estou nem pedindo para a vendedora do peixe, mas um norte, qual que seria um caminho, um avanço que a indústria poderia ter para aprimorar ainda mais, enfim, nos fotoprotetores que nós temos aí no mercado? Eu acho que assim, a gente sempre parte de uma situação de 3 pontos, né? O primeiro ponto é a eficácia, né? O segundo ponto é a segurança, e o terceiro ponto, não menos importante, é o sensorial. Então, hoje a gente vê muitas oportunidades em sensoriais diferentes. Em eficácia e segurança, a gente está razoavelmente bem coberto pelos filtros ultravioleta que nós dispomos, pelos estudos que tem baseados neles. A questão do sensorial, a gente tem uma janela de oportunidades para desenvolver sensoriais que, ao mesmo tempo, agradem aos consumidores. E aí o segundo ponto, né, que é agradar aos consumidores de forma personalizada. Porque o que pode agradar ao consumidor A pode não agradar ao consumidor B, porque tem um tipo de pele diferente, tem uma exposição diferente. Então, nesse sentido, você consegue ter janelas de oportunidade de desenvolvimento para atender sensoriais diferentes e consumidores diferentes. Perfeito, e tenho certeza que tem mais oportunidades ainda, então convido todos vocês também, procurem o Dr. Sérgio Schalka, que tenho certeza que ele também está à disposição aí para trabalhar pela indústria. E, Dr. Sérgio, a entrevista acabou. Queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi sensacional tê-lo aqui no nosso Conversa de Mercado. Foi um enorme prazer, quero mais uma vez agradecer a você, a FC e a ABC pela oportunidade, e é um prazer falar com vocês sobre fotoproteção. Obrigado. Nós agradecemos. Vocês que estão acompanhando esse conteúdo, deixe seus comentários, perguntas, sugestões. Em breve, mais conteúdo para vocês. Até lá!